Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi falar sobre culpa e erro. E já que nós somos humanos, estamos vivendo aqui essa experiência e a gente é ainda muito imaturo emocionalmente, a gente coleciona um tanto de erros durante a nossa vida, né? Quem não coleciona? E dependendo do erro que a gente comete, às vezes de propósito, às vezes sem querer, porque todos nós cometemos ambos os dois erros, né? Existem momentos onde a gente comete erros sem perceber, né? Por falta de atenção ali naquele momento. Mas existem momentos onde a gente quer cometer um erro. Vamos falar a verdade, existem esses momentos. E aí, como que a gente vai lidar com eles? Como que a gente vai lidar com esse nosso lado que a gente não controla muito bem? Esse lado que ainda não está lapidado. Como que a gente lida com ele? E como que a gente lida muitas vezes com o sentimento de culpa, de arrependimento que vem depois de um erro cometido? Eu gosto muito da frase do Tupã, da Casa do Consolador, não sei se vocês conhecem, mas é um canal aqui do YouTube, é uma casa, né, espírita, e eles falam sobre vários assuntos nas lives daqui do YouTube, sobre temas diversos, sempre abordando o lado espiritual. E nesses vídeos tem incorporações, canalizações, e o Tupã é um desses espíritos. E uma frase que eu gosto muito dele, que eu acho muito bonita, é que ele fala que nós vamos errar por milhares de anos até só acertar. Olha a profundidade dessa frase e olha o tanto de sabedoria que nela contém. A gente pensa, né? Eu erro, sim, eu erro. Só que a gente acha que a gente vai errar agora. E daqui a pouco, no estalar de dedos, a gente vai parar de errar. A gente acha que em algum momento da nossa vida, a gente não vai errar mais. Às vezes a gente acha que esse é o momento, que a gente parou de errar, que a gente já sabe tudo, que a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender, já escalacionou o máximo a nossa consciência e que aí a gente não erra mais. Só que a gente ainda vai errar por milhares de anos, por muito tempo, até a gente só acertar. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que ela diz, eu não lembro de quem exatamente era. Se eu souber, eu ponho ela aqui no texto junto do vídeo. Mas é uma frase que diz que o santo, ele é um pecador que nunca desistiu. Ambas essas duas frases escondem a mesma ideia, de que a gente erra e que a gente tem que aprender a lidar com o nosso lado falho, lidar com os nossos erros, até que algum dia, ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa maturidade, a gente já não erre mais. Só que a questão, gente, é que no futuro, lá na frente, quando a gente não errar mais, não vai ser porque a gente não cometeu nenhum erro. Ao contrário, a gente já não vai errar mais porque a gente já vai ter cometido vários erros. A gente já vai ter visto qual o caminho que a gente tem que seguir. A gente já vai ter feito coisas da qual a gente sabe que não é o melhor. A gente vai saber qual caminho traz benefícios e qual traz prejuízos pra gente. Então lá na frente, com toda essa bagagem que a gente vai ter, claro que vai ficar mais fácil a gente escolher qual é a tomada de decisão mais correta. Só que no nível que a gente está, eu falo por mim, a gente erra que nem sente. Então a gente tá lá conversando com uma pessoa, de repente a gente joga uma raiva ali guardada, aproveita aquele momento oportuno ali para fazer um deboche, fazer uma ironia, falar uma palavra que vai machucar o outro. E muitas vezes a gente só percebe essa palavra que a gente falou depois.
Ou a gente tá lá fazendo uma coisa e faz de forma equivocada, e faz com pressa. A gente toma uma decisão baseada na ansiedade, baseada no medo, e aí depois a gente, né, se prejudica, porque nada de bom vem de uma decisão baseada no medo, na ansiedade. Só que a gente vai errar muito ainda. É claro que essa ideia, gente, não é pra gente pensar que, vamos errar mesmo, então deixa eu cometer aqui a quantidade de erros que eu puder, que é a maior quantidade de erros, pra que então, né, já que eu vou errar, que eu erre muito. Não é pra gente passar a mão na nossa própria cabeça, mas também não é pra gente se condenar. Porque existem muitas pessoas, e eu já fui esse tipo de pessoa, às vezes ainda sou, que tá ali o tempo todo se martirizando por uma coisa que cometeu. E seja se aquilo foi de propósito, seja se aquilo foi sem querer porque eu não tinha atenção, mesmo assim, se eu cometi aquele erro, se eu fiz aquilo, se alguma pessoa cometeu um erro, fez algo, aquela pessoa ela não tinha nível de consciência, eu não tinha nível de consciência na época. E hoje é uma das coisas que eu entendo, que se eu cometi um erro, não importa as informações que eu tinha. Se mesmo com toda a informação, toda a bagagem que eu tinha, eu fiz uma coisa, significa que eu tinha a informação, mas que eu não tinha a consciência. O Arli, ele fala muito isso. Arli Cravo, né, que eu falo muito aqui nos vídeos. Existe uma diferença entre informação e existe uma diferença entre sabedoria, entre você ter conhecimento, você ter consciência. Você pode ter a informação que é algo errado. Por exemplo, a gente tem nas leis aqui dos homens. Não pode ser agressivo, não pode sair por aí vociferando contra outras pessoas, né, xingando todo mundo. Você não pode pegar uma pedra na rua e tacar na cabeça de outra pessoa. Não pode falar mal da imagem de outra pessoa. Mas mesmo que tenha essas leis impedem de que pessoas façam o que essas leis proíbem? Não. Porque embora todas as pessoas tenham informação, a pessoa que, por exemplo, gente, ela pega uma pedra e taca na cabeça da outra pessoa, não quer dizer que essa pessoa não saiba que isso é errado. Ela sabe, a informação tá aí. É contra a lei, ela sabe. Só que existe uma diferença muito grande entre informação e consciência. Ela tem a informação na cabeça, mas ela não tem a consciência que vem do coração. Ela não fez esse download da informação para o coração. Aquilo ainda não é uma verdade para aquela pessoa. Aquilo ainda não ecoa nela. Não faz sentido. Então, ela pode falar 1000 coisas da boca para fora, mas de fato o que vai demonstrar a consciência dela é as atitudes. Isso não quer dizer, é claro, gente, que a gente não vai ter responsabilidade daquilo que a gente faz. A gente vai ter. Só que a gente também tem que entender que a pessoa que ela faz uma coisa que até então ela teria informação de que é errado, ela só faz porque ela está no nível de consciência onde ainda ela não percebeu que aquilo é errado. Isso não retira a responsabilidade dela e as consequências daquilo que ela fez. Mas isso tira a nossa ideia equivocada de que a gente é um santo iluminado e que a gente tem que ficar perdoando todo mundo. Que o outro deveria ter feito algo, que o outro deveria ter falado algo, que o outro deveria ter feito isso pra mim. Peraí, deveria? O outro ele tem o mesmo nível de consciência que eu? O outro ele percebe a realidade da mesma forma que a minha? Eu alguma vez comuniquei a essa outra pessoa o que eu esperava dela? Ou simplesmente estava esperando que ela tivesse uma atitude que eu aprovasse na minha mente? Então, precisa equalizar isso, precisa harmonizar. Não é bem assim. Vou perdoar essa pessoa. Tem um ar de arrogância, de vaidade, muitas vezes, nessa nossa postura. Porque a gente não entende isso, que informação é diferente de consciência. E se a pessoa ela faz algo que é errado, significa que ela não tem a consciência necessária naquele momento para fazer o que é o certo sobre aquele assunto. Às vezes ela tem mais consciência sobre um outro assunto do que você. Mas talvez naquele aspecto ela ainda não tenha consciência, porque ela ainda não viveu experiências que trouxeram aquela informação para o coração. E isso a gente faz o tempo todo, gente.
Quantas coisas a gente já sabe que é errado, a gente já sabe que não dá muito certo. Quantas vezes a gente sabe que fazer uma coisa com ansiedade, com pressa, só atrapalha tudo e mesmo assim a gente faz. Mesmo assim a gente é levado pela ansiedade, mesmo assim a gente é levado pela pressa. E se toda vez que a gente cometer um erro, a gente começar a se martirizar, começar a se culpar e falar que a gente é horrível, que é um lixo, a gente só vai ficar estagnado. Porque o tempo que a gente tá ali se culpando, falando como a gente é feio, como a gente é um lixo, como a gente errou, como a gente é culpado, a gente tá usando uma energia para se culpar, para ficar ali estagnado. A gente não tá usando aquela mesma energia pra gente fazer diferente. Porque não é a culpa que vai consertar um problema, entende? A culpa, ela não serve de nada. Como diz mesmo ali, a culpa tem que ser jogada no lixo. A culpa, ela não te dá força, ela não te dá força motriz, ela não te dá disciplina para você fazer diferente. Não te dá consciência. E a culpa, ela vai ser diferente do arrependimento. Às vezes a gente faz uma coisa e a gente se arrepende. A gente fala, poxa, poderia ter feito diferente. Sim, talvez eu poderia ter feito diferente. Mas aí quando a gente entra na culpa, a gente começa a se martirizar e começa a evocar aqueles pensamentos ruins, depressivos, de que a gente é um lixo, de que a gente não merece amor, de que a gente só faz bobagem, de que a gente só comete erros. Quando a gente se olha dessa forma tão sombria pra gente mesmo, a gente fica estagnado ali. E dali a gente não vai para um lugar melhor, dali a gente não vai ter atitudes melhores. Por isso que um dos ciclos, por exemplo, dos vícios, gente, é a culpa. Que a culpa, ela também faz parte do ciclo do vício. Aí muitas vezes a gente acha que não, mas a culpa também faz parte do ciclo do vício. A culpa, ela não te libera do vício. O que vai te liberar de um vício, de um erro, é a consciência, não é a culpa. Porque a culpa, ela te mantém ali estagnado, ela te mantém parado, ela te mantém ali lambendo as próprias feridas, ela te mantém ali cultuando a própria dor, transformando a dor num sofrimento. Então você fica ali remoendo aquele erro que você cometeu há 10 anos atrás, e aí sua vida não anda, sua vida fica parada, você também não faz nada de diferente para se redimir perante a própria consciência. Então, sei lá, você falou uma palavra torta pra alguém, você se arrependeu, e você tá lá. Não, porque eu falei, é porque eu só falo bobagem, é porque eu nem deveria existir, é porque isso, porque aquilo, e fica nesses pensamentos. O que você poderia fazer enquanto você tá ali se martirizando? É ter pedido desculpa muitas vezes. É ter tentado modificar esse seu hábito de falar palavras tortas. A tentar lidar ali com as suas raivas interiores guardadas para você não ficar jogando, vomitando essas raivas em outras pessoas. Mas enquanto você está ali se martirizando, lembrando o tempo todo do momento que você falou aquela palavra torta, você também não está ajudando a pessoa que você prejudicou e você também não está evoluindo, entende? Você está estagnado. Então a culpa é a pior coisa que a gente pode fazer para tentar mudar um comportamento. O arrependimento, às vezes, vai trazer a consciência daquilo que a gente fez, porque ele vem depois da consequência daquilo que a gente fez. Mas a culpa, ela é mais além do arrependimento. Ela é um cultivo daquele erro. É você achar que você é aquele erro. E aí o nosso treino, gente, da gente que erra o tempo todo, às vezes de propósito, às vezes sem querer, é a gente não se identificar com o erro. A gente vai arcar com as responsabilidades do erro, a gente vai arcar com as consequências, mas a gente tem que entender que a gente não é o erro. A gente tem que entender que o erro, a gente cometeu o erro, mas aquele erro não anula a nossa luz. Aquele defeito não anula as nossas qualidades. Que aquilo que a gente fez foi por falta de consciência. E se hoje eu vejo de outra maneira, aquilo que eu fiz, se hoje eu vejo que aquilo que eu fiz foi errado, foi principalmente por ter cometido aquele erro que eu percebi isso. E talvez se eu não tivesse cometido aquele erro, eu não tinha visto ele sobre esse prisma. Eu não tinha entendido como aquilo me prejudicava, ou como aquilo me prejudicaria. Então não ia ter tido ainda essa consciência. Então percebe que muitas vezes o que vai trazer a consciência pra gente de que algo é errado é simplesmente cometer aquele erro.
Isso, mais uma vez, não é passar a mão na nossa própria cabeça. Não é continuar tendo uma mesma postura, uma mesma atitude. E falando, eu erro mesmo. É necessário que a gente saiba também, no momento que a gente percebe o erro, que a gente tente mudar. Mesmo que essa mudança não seja instantânea, não seja da noite pro dia. Mas esse empenho de tentar mudar, de olhar para dentro, de se autoconhecer, pra gente ir mudando a forma como a gente age. Mas mudando principalmente aqui dentro, porque tudo começa aqui dentro. Então, é necessário que a gente mude a gente internamente primeiro. Que a gente entenda aquele erro que eu cometi, onde está a raiz dele dentro de mim. Por que eu achei necessário fazer aquilo? Por que eu achei necessário cometer aquele erro? Por que eu achei certo aquele erro? Esse erro que a gente cometeu, ele está sendo ali o nosso mestre, o nosso espelho, para a gente conseguir ter consciência de qual atitude é a certa de tomar em cada momento. Mas até que a gente só acerte, a gente vai errar. Às vezes, você hoje em dia erra menos do que você há 20 anos atrás. Mas percebe que mesmo assim a gente vai ter que aprender a lidar com o erro até o fim das nossas vidas e se bobear das próximas, para quem acredita? Então a gente vai ter que aprender a lidar com o erro. E se toda vez que a gente errar, a gente ficar se martirizando, a gente ficar se identificando com o erro, achar que os nossos erros limitam a nossa existência, achar que os nossos erros definem quem a gente não vai sair do lugar. E é uma vida que a gente poderia usar aqui para evoluir, para expandir, para fazer diferente. A gente vai ficar se culpando e carregando essa culpa pro resto da vida. Quando a gente se motiva a fazer diferente, procura melhorar, muitas vezes é quando através desse esforço a gente melhora que a culpa ela vai embora. Porque aí a gente fez diferente, a gente saiu do mesmo padrão. Só que se você fica o tempo todo se culpando, você continua nesse círculo. Você continua ali se martirizando, se culpando, e isso não faz você melhorar. Então a gente precisa treinar a não identificação com o erro. Claro, a gente vai arcar com as consequências, vai arcar com a responsabilidade, a gente vai falar, poxa, eu podia ter feito diferente. Às vezes podia, mas tem momentos que a gente não podia fazer diferente, porque aquele era o nosso nível de consciência. E aí não faz sentido a gente cobrar o nível de consciência para o nosso eu do passado, ou para qualquer pessoa que a gente não tinha, ou aquela pessoa não tinha. O Arli, ele tem uma frase brilhante, uma ideia brilhante. Se você está cansado de perdoar, pare de culpar. Essa ideia de que a gente tem que ficar culpando as outras pessoas só revela que a gente acha, que a gente tem uma percepção de que todas as pessoas têm o mesmo nível de consciência, de que aquilo que eu aprendi, o outro também já aprendeu, que aquilo que eu entendo como certo, o outro também entende. Isso não significa que aquilo que é o certo deixe de ser o certo, continua sendo certo. A diferença está onde? Que o outro ainda não percebeu. E aí eu tenho que entender que não tem como esperar uma atitude diferente do outro. E aí, entendendo isso, se o meu convívio com aquela pessoa não é saudável, se ficar com aquela pessoa é me anular, é minar a minha autoestima, porque aquela pessoa ela não percebe o que ela fez ainda, ela não tem possibilidade de mudança nesse momento. Claro, ela pode mudar, mas nesse momento ela ainda não percebeu que pode mudar, ou ela ainda não quer mudar. Então a minha escolha a partir daí pode ser ter uma distância onde eu consiga enviar uma energia boa para outra pessoa, onde o ego daquela pessoa não me prejudique, e onde o meu ego não prejudique a outra pessoa. Essa é a distância saudável. Então, muitas vezes, não significa que você parar de culpar as outras pessoas, entender sobre o nível de consciência do outro, vai obrigar você a conviver com a outra pessoa. Você entendendo o nível de consciência do outro, você vai perceber que ele não vê diferente. E que aí não tem possibilidade naquele momento de convívio muito íntimo. Porque esse convívio íntimo acaba criando uma faísca entre os egos, seu e da outra pessoa. Então, nesse momento, você põe alguns passinhos para trás e percebe qual é a distância que você pode
ter de contato, de convivência com a outra pessoa, sem que aquela atitude, aquele erro, o nível de consciência dela prejudique vocês dois, prejudique tanto a ela quanto você, prejudique a relação. Então, entender o nível de consciência também não é passar a mão na cabeça do outro, não é se obrigar a estar numa relação que é indigna, uma relação que é tóxica. Principalmente é essa percepção que vai fazer você entender que uma relação ela é tóxica, que o ego da pessoa está atrapalhado ali, que o amor ali, o afeto ainda não consegue ser exercido na excelência, e é por causa dessa percepção que você vai se afastar muitas vezes. Enquanto pessoas que ficam lá, porque o outro cometeu isso, eu vou perdoá-lo. Quando a gente às vezes fica nessa postura, é uma postura de vaidade, pra gente se sentir melhor, como se a gente também não errasse, mas a gente erra. A gente erra, e a gente vai errar muito. Então quando a gente se põe nesse pedestal de eu vou perdoar essa pessoa, olha como eu sou uma pessoa boa, né? Muitas vezes a gente usa essa postura. Só que isso esconde uma vaidade. Porque a gente não tá fazendo isso de coração. Porque se fosse realmente de coração, a gente nem ia culpar essa pessoa. Porque a gente ia entender o nível de consciência que ela tá. Eu gosto de pensar muito, eu ainda não cheguei nesse nível de consciência, então não sei nem 1% como é pensar dessa forma. Mas eu gosto muito de pensar, por exemplo, em como funcionaria a consciência de Jesus, a consciência de Chico Xavier, a consciência de Buda, de Osho, enfim, de uma pessoa que é iluminada, que já transcendeu o ego, que é puro amor, da pessoa olhar alguém errando com ela, sabe? A gente percebe que esses iluminados, eles têm, principalmente Jesus, né? Toda a história que a gente tem dele é uma pessoa de extrema compaixão. Ele não levava o problema, o erro da outra pessoa ao lado pessoal. Eles olhavam para as pessoas, mesmo ela cometendo erros naquele momento, eles não definiam a pessoa pelo erro. Eles sabiam que o erro é temporário, mas que a pessoa ela é eterna. O espírito é eterno. E que ele tem um aprendizado que é eterno. Então, ao longo de uma existência infinita, aquele erro pequeno daquele momento não é nada. Aquilo não define aquela pessoa. Eu gosto de pensar na consciência de um iluminado, porque mesmo que a gente ainda não tenha chegado lá, a gente tem uma ideia bem fraquinha de como é. E a gente pode olhar para outras pessoas que às vezes estão mais atrapalhadas, estão mais reativas, que estão fazendo coisas que estão prejudicando a gente e elas mesmas, e a gente consegue ter esse olhar de falar, essa pessoa ela está errando, mas essa pessoa ela não é o próprio erro. Essa pessoa ela está errando agora, mas isso não a impede de fazer diferente. Ela não pode mudar o passado que ela errou, mas ela pode fazer um futuro diferente. Ela pode evoluir, ela pode mudar. Eu acredito nessa mudança dela. Talvez essa pessoa ela não queira mudar agora. Aí eu respeito a decisão. Aí eu deixo, eu me afasto se for necessário e deixo ela seguir o próprio caminho, colhendo os próprios frutos. Mas eu acredito na mudança dela, em nenhum momento eu duvido disso. Quando a gente olha para as pessoas, ou às vezes para a gente mesmo, num erro que a gente cometeu, e a gente olha dessa forma, a gente percebe que muitas das situações do passado não tinha como a gente fazer diferente. A gente fez aquilo que o nosso nível de consciência permitia. Então, podia ter feito diferente. Muitas vezes não. Porque somente fazendo daquela forma torta e míope que a gente fez, é que a gente tem a consciência de hoje. E aí, se a gente anulasse esse erro que a gente fez no passado, a consciência que a gente tem hoje não seria a mesma. Então, eu fui lá, falei uma palavra atravessada para alguém, percebi que aquilo é errado. Hoje eu sei que é errado, hoje eu sei que é uma indelicadeza, porque eu fiz isso. Porque eu percebi o que eu era. Porque eu percebi que ao tomar aquela atitude, ao falar aquilo, ao fazer aquilo, eu me senti afastado de mim mesmo. Esse é o parâmetro. Então, quando a gente faz algo e a gente se sente separado da gente mesmo, muitas vezes esse é o erro. Porque se a gente estivesse ali mais conectado,
com quem a gente é, se a gente tivesse ali conectado com a fonte criadora, com Deus, a gente não iria sentir a necessidade de cometer aquele erro. A gente cometeu aquele erro porque a gente estava distante da gente. Então, quando a gente entende isso, a gente para de se culpar, a gente para de se julgar. A gente olha pra gente e a gente percebe que a gente comete erros, que a gente tem limitações, que a gente tem lados que a gente precisa, sim, com toda certeza, lapidar. Só que a gente percebe que isso não anula a nossa luz. A gente percebe que isso não anula a nossa consciência, a nossa luz, as nossas qualidades, aquilo que a gente pode trazer de bom, a nossa ajuda, nosso carisma, nossa ética, nossa moral, nosso caráter, nossa beleza, nossa utilidade. Isso não anula. Então a gente não precisa se sentir separado da fonte criadora quando a gente erra. A gente não precisa se sentir abandonado, isolado, sozinho, quando a gente erra. Porque se a gente tivesse um pouco mais de consciência, de compaixão, a gente ia olhar pra gente como a gente olha para uma criança que errou fazendo algo porque ela não sabia que aquilo era certo, porque ela ainda estava engatinhando nessa experiência de ser humana. E a gente ainda está engatinhando. Mesmo com 20, 30, 40, 50 anos. Para o espírito, uma vida é muito pequena. Então a gente ainda está engatinhando. Para o eterno, a gente ainda está engatinhando. Então quando a gente percebe isso, a gente olha pra gente, a gente olha o nosso erro, a gente percebe aquilo que a gente tem que melhorar, a gente lapida, a gente procura treinar, procura expressar nossa luz, procura expressar nossas qualidades, focar na luz, focar naquilo que a gente tem de bom e pôr pra fora, focar ter atitudes conectadas à fonte criadora, através do amor, da compaixão, da alegria, e não do medo, da pressa, da ansiedade, do ódio, da raiva. Mas a gente está ali, focando na luz. A gente está ali, focando naquilo que a gente tem de bom. A gente está ali, enaltecendo o que os outros têm de bom. Esquecendo o mal, focando no bem. Entendendo, ali está o mal, mas deixa eu focar no bom. E a gente para de se culpar. Porque a gente percebe que se a gente fez algo, é porque a gente não tinha o nível de consciência necessário para fazer diferente. E se outra pessoa fez algo contra a gente, essa pessoa ela não tinha o nível de consciência necessário para fazer diferente. Depois dessa atitude, a gente vai refletir, sentir como aquele relacionamento, aquela relação pode continuar ou não. Mas a gente vai entender que, por mais que aquela relação cesse, devido à desafinidade dos egos, à impossibilidade dos egos de conviverem juntos, a gente entende que por maior que a sombra exista entre os dois, por mais que a relação acabe, a relação acabando não significa de maneira alguma que aquela pessoa não pode mudar, não pode melhorar, que dentro dela ali não tem uma luz. Por mais atrapalhada que seja essa pessoa. Aí a gente tem compaixão. Muitas vezes, se necessário, compaixão de longe. Só na oração, só na mentalização. Muitas vezes não no contato direto, porque esse contato direto traz a nossa sombra e a do outro para fora, o que não é saudável. Então a gente só ora, mentaliza de longe, tem compaixão de longe. Aí a gente para de culpar o outro, porque a gente entende que a culpa não tem utilidade. Que você culpar o outro ou perdoá-lo dá na mesma. Que não existe isso de perdão. Só existe o perdão quando há culpa. Se você tira a culpa, o perdão se torna desnecessário. Então que tal a gente parar de culpar as outras pessoas? Talvez seja difícil agora. Mas e se a gente conseguir fazer isso daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 3 encarnações, já é um começo. Então, que a gente consiga parar de, no primeiro erro de alguém, no primeiro erro nosso, a gente se culpar ou culpar essa pessoa, porque a gente entende
que esse é o nível da pessoa. E que para parar de ter que perdoar todo mundo, talvez seja necessário apenas que a gente pare de culpar. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha tocado aqui o coração de vocês. Eu vou ficando por aqui e agradeço a cada um que fica comigo aqui até o final, cada um que traz aqui uma ideia, um comentário de agradecimento. Eu me sinto lisonjeado por poder ser útil, por poder trazer uma mensagem que também toca o coração de vocês, assim como toca o meu. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.